Amém. Tudo bem, povo de Deus? Graça e paz, shalom, shalom, paz e graça, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. O que mais? Hã? O guerreiro tem escola bíblica daqui a pouco. Ele vai dormir sobre a revista. Glória a Deus. É bom podermos estar na presença do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para servir a Ele com alegria, né? A palavra do Senhor nos diz que vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então não há lugar mais precioso, não há lugar melhor para você estar do que este lugar, na casa do Senhor, buscando a Ele e servindo a Ele de todo o coração. Amém? Eu tenho certeza que tudo que Deus já fez aqui essa noite, no decorrer essas 12 horas até agora, já impactou muito a sua vida. Eu tenho certeza que há um legado muito grande, o qual cada um de nós iremos carregar, né? Iremos carregar aí para a nossa vida de fé, para a nossa vida com Deus, para sermos levados a um nível mais profundo de intimidade, de relacionamento, de comunhão, a um nível onde nós possamos nos achegarmos mais a Deus com interesse de coração e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Ouvindo todas as ministrações que já foram realizadas aqui essa noite, estava me lembrando agora há pouco da visão de Ezequiel, quando Deus pede para que ele medisse o templo e logo em seguida mostra um rio que saía da lateral do templo e ele começa a medir a profundidade daquele rio. A Bíblia fala que havia lugares que dava a altura dos tornozelos, mas um pouquinho mais à frente dava a altura dos joelhos, dali um pouco já dava a altura da cintura, já dava ao ombro e chegava a um nível onde não dava mais pé. E é esse nível que nós temos que chegar, mergulhados no rio do Espírito, no relacionamento, na intimidade, na comunhão com Deus. É nesse nível de profundidade onde você já não tem mais domínio, onde não dá mais pé, você está entregue às correntezas, às águas, à profundidade ali, sabe? Por mais que você se debata ali, mas você está submerso, você está envolvido pela presença do Eterno. E é isso que nós buscamos, e é isso que nós precisamos. E aquilo que já foi ministrado aqui hoje são chaves, são pontos, são caminhos que nos leva a chegarmos a esse nível de profundidade. Porque para chegarmos cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais precisamos nos despir de nós mesmos. Jesus mesmo falou: aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Em Lucas ele diz que todo dia você toma a sua cruz, não é só tomar uma vez, é todo dia você vai pegar a sua cruz e vai decidir seguir a Jesus. Então tudo que foi ministrado aqui essa noite já é algo que vem da parte de Deus para te levar para mais junto dele, te levando para você desfrutar da plenitude das bênçãos, da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. Provérbios fala que o pai corrige o filho a quem ama. Se você foi corrigido, é apenas uma expressão do amor do pai para conosco. E eu louvo a Deus, eu amo quando Deus puxa a minha orelha e fala: pai, o quanto o Senhor me ama, né? E quanto precisamos ser exortados, né? Eu quero, por gentileza, que você abra a sua Bíblia comigo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos falar um pouco sobre o processo da santificação. Sobre o processo da santificação. Já foi falado sobre observarmos o tempo, né, que é algo fundamental para as nossas vidas, priorizarmos o nosso tempo com Deus. Foi falado sobre o cuidado com a questão da religiosidade para não nos tornarmos alguém que tem aparência de ser, mas na verdade não é. Já foi falado sobre o perdão e sobre o arrependimento. Então vamos falar um pouco sobre tudo isso juntado no processo da santificação.
Vamos falar um pouquinho mais do que já foi dito, né? Glória a Deus por isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, diz o 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. A palavra do Senhor aqui, escrevendo Paulo, à igreja de Coríntios, ele nos mostra que há um processo e há um nível do processo de santificação. Primeiro, ele chama aqueles a quem ele escreve de santos, que foram santificados por Jesus Cristo, ou seja, uma obra que já foi realizada, algo que Cristo fez na vida de todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ele diz, vocês já foram santificados, mas vocês são chamados para serem santos, falando de algo no futuro, falando de algo que ainda há de acontecer. A santificação ou a santidade, ela é algo que acontece por três processos fundamentais. O primeiro é o que aconteceu quando você se converteu a Jesus, algo do passado, a obra que Cristo fez na sua vida. O segundo é quando você está andando com Cristo, está passando por um processo de santificação. E o terceiro é quando essa obra se completa e lá na eternidade seremos santos, reinando com Cristo com poder e glória. São essas três partes fundamentais que englobam o processo da santificação. Porque quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Cristo falando a respeito da salvação, dizendo que nós precisamos entrar pela porta. Mas logo em seguida nós também vemos Jesus falando a respeito de um caminho. E a Bíblia vai falar ainda que temos um alvo a atingir. Ou seja, a salvação, aquilo que Cristo faz na minha e na sua vida, é algo pela qual nós passamos por uma porta, mas há um caminho para ser percorrido até chegarmos no alvo, que esse alvo é a eternidade com Cristo Jesus. O mesmo se aplica para o processo da santificação. O termo santificação, ele vai trazer a ideia, o significado de pôr de lado, de separar-se para Deus. A Escritura deixa bem clara a sua importância, quando diz que, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Em outro momento, a palavra do Senhor vai nos dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Em outra parte ainda diz assim, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, é bem claro pelas Escrituras que a santidade é um fator fundamental para a vida daquele que quer andar com Deus, para a vida daquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para aquele que busca andar com Deus e ter uma vida de relacionamento diante de Deus. E como Paulo nos diz aqui na carta aos Coríntios, no verso 2, ele fala que ele escreve aos santificados em Cristo Jesus, aos santificados. É o processo inicial da santificação, a purificação dos nossos pecados. Aquela obra a qual Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida por mim e por você. E quando nós levantamos a nossa mão e declaramos que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue vertido na cruz nos limpa de todo o nosso pecado. E por isso Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que
tudo se faz novo. Essa é a obra da justificação. Somos justificados por meio de Cristo Jesus e santificados pelo seu sangue, o seu sangue remidor, que tira todo o nosso pecado, que limpa a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, de uma tal forma, como diz a palavra do Senhor, se eu não me engano, no livro do profeta Isaías, que declara que, por mais que seja como o escarlate, né, que vem lá purificando, vem limpando para tornar branco como a neve, ou seja, tira a mais profunda cor, a cor mais difícil de ser clareada, de ser limpada. O sangue de Jesus Cristo, ele tem o poder de purificar e nos limpar e nos deixar alvos, brancos, limpos como a neve. Ou seja, eu aceitei a Cristo Jesus, eu reconheci Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então, os meus pecados que eu cometi até esse ponto são perdoados a partir de Cristo Jesus. E por causa do sacrifício de Jesus, eu posso declarar que eu fui santificado. Eu sou santo, não por causa do meu mérito, não por causa das minhas realizações, das minhas obras, não por algo que eu possa ter feito, mas sim por causa daquilo que Cristo fez em meu e em seu favor, dando a sua vida em nosso lugar, na cruz do Calvário, porque lá Ele morreu a nossa morte. Pedro vai dizer que Ele levou sobre os seus ombros o nosso pecado, e lá, como o pastor Carlos Rocha ministrou aqui, Ele cravou a cédula de condenação e de acusação que havia contra nós, como Paulo diz aos Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse é a primeira etapa, esse é o primeiro processo no qual nós recebemos o ato da santificação. Nós nos tornamos santos aos olhos de Deus, porque o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. O pecado é que faz separação. Quando Adão decidiu deliberadamente dar ouvidos à serpente, por causa da queda de Eva, ele se rende, vai junto com ela, se entregando à desobediência a Deus. Ele morre sendo separado de Deus, não morre fisicamente, mas é separado de Deus e espiritualmente desligado da presença do Senhor ali, é retirado do jardim. E o homem, por causa do seu pecado, ele vive distante e longe de Deus. Mas quando ele reconhece e aceita Jesus, porque o sacrifício de Jesus, como diz o autor dos Hebreus, ele foi algo que foi capaz de reconciliar toda a humanidade com Deus. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, o nosso pecado é deixado de lado para que possamos ser reconciliados com Deus. E para ser reconciliado com Deus, precisa ser alguém que seja santificado, ser alguém que seja santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Para vermos a Deus, para termos uma oportunidade de nos relacionarmos com Ele, precisamos ser limpos dos nossos pecados. E isso é algo que Cristo fez por nós. O seu sacrifício expiatório lá na cruz do Calvário, como diz Isaías, Ele tomou sobre si a nossa culpa, aquilo que era que nós precisávamos carregar, porque foi algo que nós cometemos e não que Ele cometeu. Ele era santo, Ele era justo, Ele era verdadeiro, e como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, sem reclamar, sem falar nada e sem ter culpa daquilo que estava sendo sofrendo, né? Da culpa que estava carregando. Mas Ele pegou tudo aquilo que era meu e seu para nos dar o direito de nos fazer sermos reconciliados para com Deus, para nos dar o direito de sermos justificados e santificados, para podermos ter novamente o livre acesso à presença de Deus. E esse é o primeiro processo. É o primeiro processo da santificação,
Porque Paulo diz, na segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a primeira etapa da obra de santificação é algo que não precisamos mover nada, é somente pela fé. Eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador, eu aceito, pronto, acabou, está feito. Está feito, está consumado, como ele declarou lá na cruz do Calvário. Está consumada, a obra está completa. Nós aceitamos e recebemos. Isso é a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Graça é o favor imerecido, e a misericórdia dele também. Por que a misericórdia? A misericórdia é aquilo que não recebemos, aquilo que merecemos, mas não recebemos. O que merecíamos por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, mas Cristo não nos deu isso. Por sua misericórdia, Ele não nos deu, ao contrário, Ele nos deu aquilo que não merecíamos, o perdão, a santificação e a justificação, sermos reconciliados, regenerados, levados por Ele. Então, como a Bíblia fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa foi o que Cristo fez em nosso favor. Pensa bem, aquele que estava lá no pecado, lá na sarjeta, lá na miséria, que ninguém o aceitava, ninguém dava mais nada por ele, de repente ele reconhece a Cristo, se torna uma nova criatura, sabe? E aquela multidão de pecado que estava sobre ele, a graça de Deus superabunda sobre a vida dele, e a vida dele é feita novamente, e ele se torna um homem santo. E você olha para ele, bem, mas eu não acredito nisso. Como pode? Ontem ele estava lá na sarjeta, ontem ele estava na pior situação, sabe, os piores dos assassinos, as mentes criminosas, mas, sabe, aqueles que você olha e fala, meu Deus, como isso é possível? Se houvesse no Brasil a pena de morte, né? Esse merecia estar lá, mas Cristo olhou para ele e falou, bem, esse merece a minha graça também, esse merece o meu favor. E quando a graça de Deus vem sobre essa vida, ele é santificado diante de Deus. Embora nós naturalmente possamos olhar e julgar contrário, mas aos olhos de Deus, ele recebeu a graça e o favor. Foi assim para nós, foi assim para nós. Nós andávamos no pecado, nós andávamos no erro. Bem, pastor, mas o meu pecado, o meu erro não era tanto assim. Não importa, pecado é pecado. A Bíblia não define pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Se você roubar uma caneta ou você roubar 1 milhão, você é ladrão. Pronto, acabou. É pecado, é errado. Se você cobiçar ou se você praticar o adultério, segundo a nova aliança, é pecado da mesma forma. Você já adultera no seu coração. Mas pastor, eu só olhei e não consumei. Mas já é pecado no seu coração. Então, a graça de Deus veio sobre nós para nos purificar de tudo isso, e por causa disso, todos nós podemos declarar, por meio de Cristo Jesus, não por nós, mas por meio de Cristo Jesus, eu sou santo, e glória a Deus por isso, e ninguém pode falar o contrário, por mais que me julguem, que olhem para as minhas coisas naturais, minha vida natural, e queiram dizer o contrário, a Bíblia, a verdade a meu respeito, diz totalmente que eu sou santo, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, se a Bíblia diz que eu sou santo, glória a Deus por isso, eu sou santo. Mas, como eu havia falado, Paulo ele fala aos santificados, alguém que Cristo já fez algo, mas ele diz, esses santificados são chamados para ser santos. Lembra que eu falei que a porta, o caminho e o alvo? Imagine você, vai entrar lá na igreja, tem a porta lá nos fundos, e há um corredor para você vir, sentar e se acomodar, mas todo mundo resolve parar lá na porta. Já pensou, pastor? Todo mundo para lá na porta. Quem passa lá na rua fica admirado, quanta gente na porta, né? Mas o restante vai estar vazio, e até vai ser um impedimento para que outros entrem, porque todo mundo está parado na porta. E aqui há algo da parte de Deus profundo, porque não fomos chamados para permanecer na porta,
Nós passamos pela porta, mas entramos em um caminho, precisamos percorrer esse caminho. E é no processo desse percorrer o caminho que entra a segunda etapa da santificação. Porque Paulo está falando aos santificados, chamados para ser santos. Você, quando passou pela porta, Jesus te santificou. Você já é santo. Tanto que o Espírito de Deus fez de você templo de Deus. Deus Todo-Poderoso habita por meio do seu Espírito dentro de você. E Deus é santo. Então Ele não poderia morar em você se você não fosse santificado. Mas agora nesse caminho, nessa jornada, nessa caminhada, você precisa conservar essa santidade. No percurso dessa caminhada. Por isso Paulo nos diz, chamados para ser santos. Ou seja, não é porque eu recebi algo aqui que eu vou andar de qualquer maneira, eu vou viver de qualquer maneira, porque eu já recebi, eu já fui santificado, Jesus já perdoou os meus pecados, eu posso seguir os meus caminhos da forma como eu quiser. Não. A vida com Deus tem os seus princípios, e os princípios de Deus são coisas inegociáveis. Ele estabelece na sua palavra. E a Bíblia vai nos falar que tem essa porta, esse caminho e esse alvo a ser atingido. A porta é o processo inicial da santificação, quando nos convertemos, mas há uma caminhada a ser percorrida e uma santificação que é de forma progressiva, que precisa ser vivido ao longo desse caminho, até atingirmos o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é sermos transformados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Você já parou para pensar a respeito do que Deus fez por nós? João, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz: e todos quantos receberam, é dado o direito de ser feito filho de Deus. Quem é o filho de Deus? Jesus. Foi o unigênito e o primogênito, filho de Deus. Então, se eu e você, ao recebermos Jesus, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, quem é Jesus para nós? Se Ele também é filho de Deus. Ele é nosso irmão. Ele é o nosso irmão. É o irmão mais velho da família. E o propósito de Deus na minha e na sua vida é que nesse percurso da santificação, nós sejamos forjados e a imagem de Cristo, os traços de Cristo, as características de Cristo, seja forjada em nós, que nós sejamos transformados e feitos à semelhança de Cristo. Você entende o processo da santificação? Você entende que é gradativo, dia após dia vai ter algo na minha e na sua vida a ser mudado? Você percebe a profundidade? Porque se nós examinarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vemos a vida de Cristo, a história de Cristo, será que nós teríamos a mesma capacidade de suportar o que Cristo suportou? Teríamos a mesma resiliência, a mesma disposição de lidar, sabe? De lidar com as pessoas, de lidar com as circunstâncias, com as provações, com as tentações. E Jesus, como a Bíblia nos diz, quando ele estava lá para ser levado para a cruz, a Bíblia fala que ele se entregou, ele não foi obrigado a ir, ele se entregou, mas ele se entregou sem ter culpa daquilo que ele iria sofrer. Ou seja, todo o processo da vida de Jesus, Jesus permaneceu em santidade, sendo homem, provando a mim e a você que há uma possibilidade de nós vivemos essa vida de santidade, de nós recebermos a purificação dos nossos pecados, de nós sermos santificados, mas vivemos isso. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 22, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Paulo está dizendo, olha, já houve uma primeira obra, já aconteceu um primeiro processo, onde por meio da fé você o recebeu, mas agora há algo que você precisa ser um cooperador da obra do Senhor. Aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, nós somos chamados para cooperarmos com essa obra,
De que maneira? Vivendo de maneira que seja agradável a Deus, vivendo da maneira a qual nós possamos andar em conformidade com a vontade de Deus, libertados e transformados. Fala de algo que se realizou, mas Paulo diz: o fruto que você escolhe é para a santificação, mostrando algo que segue acontecendo ao longo de uma caminhada. Na caminhada com Deus, dia após dia, sempre vai haver algo na minha e na sua vida que precisa ser deixado, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Sempre vai haver renúncias na nossa caminhada com Deus, para que possamos viver uma vida de santificação. Então, o processo maior e mais intenso da vida de santidade é a caminhada constante do dia a dia, porque embora nós fomos transformados em santos, nós estamos em meio ao mundo pecador, um mundo de pecado. O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala. E o quanto tem aumentado e se proliferado o pecado à nossa volta. Quantas coisas que têm acontecido e cada vez se intensificando e aumentando cada vez mais, ao ponto de algumas coisas que anos atrás alguns olhavam e repugnavam e rejeitavam por ser pecado, hoje já é algo que é mais aceitável. Já se tornou comum. Existem situações que há anos atrás você olharia e falava: misericórdia, como isso é possível? Meu Deus, olha, Jesus está voltando, só pode. E Jesus não voltou ao longo desses anos, e hoje você olha para isso, por causa do pecado ter se intensificado, você fala: bem, mas não é tão perigoso assim, não é tão maldoso assim. Por isso a santificação precisa ser constante na minha e na sua vida, para que os nossos olhos não sejam tomados pelas coisas do mundo à nossa volta, e venhamos nos conformar com as coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, viva de uma forma, de uma maneira que aquilo que era pecado há anos atrás, ainda hoje continua sendo, no seu conceito, na sua visão, no seu posicionamento, continua sendo errado, continua sendo pecado, porque a Bíblia foi Bíblia lá no passado, mas é Bíblia hoje no presente. A lei de Deus foi lei de Deus lá no passado e continua sendo lei de Deus no presente. Aquilo que Deus condenou como pecado lá no passado, Deus continua condenando como pecado ainda no presente. Você vai ver de Gênesis e Apocalipse, aqueles que Deus aceita e aqueles que Deus rejeita, aqueles que Deus abraça e aqueles que são apartados de Deus por causa das suas ações. Não mudou. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e permanece o mesmo para sempre. O olhar de Deus a respeito das coisas que acontecem na face da terra também não mudou. Ele não passou a olhar o sofrimento da humanidade, dar razão ou justificando o motivo pelo qual eles estão, a forma pela qual eles estão vivendo. Continua sendo o mesmo Deus, exigindo o mesmo caráter, requerendo de nós a mesma santidade. E para vivermos essa santificação, nós precisamos aprender a andar dessa maneira. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele diz: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade. Lembra que eu citei Ezequiel que havia um rio e havia profundidades desse rio? A Bíblia fala que dos dois lados desse rio, tudo que era plantado ali produziu seu fruto na estação certa, as folhas não murchavam, eram viçosas, e o rio, ele, fluía e havia vida no rio, havia peixes, era frutífero, era produtivo, mas havia níveis de profundidade. Foi citado aqui Oséias, quando Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas também Oséias declara: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É algo que é progressivo, é algo que, quando nós começamos a andar com Deus, você julga pela sua experiência com Deus. Quando você conheceu a Deus, você descobriu algo a respeito de Deus, e à luz de Deus expôs alguns erros da sua vida, na qual você tomou a decisão de mudar.
Mas conforme você vai andando com Deus e conhecendo mais a Deus, se aproximando mais de Deus, você vai descobrindo que há mais coisas a serem mudadas na sua vida. E por isso Paulo fala, quando ele escreve, segundo aos Coríntios, ele fala, olha, nós precisamos nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Que existem coisas que contaminam o corpo, mas existem outras coisas que vão contaminar o seu espírito. E aí ele diz, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor, a cada dia mais buscando andar mais e mais em santidade diante da presença de Deus, a cada dia mais buscando, negar a si mesmo, deixar algumas coisas, renunciar a outras coisas e aprender a mudar a maneira de viver. Para mostrar um pouco melhor sobre isso, eu quero que você vá comigo lá no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. Paulo vai esclarecer um pouco melhor esse assunto. E talvez você olhe para tudo que eu estou dizendo e pensa, bem, pastor, agora a coisa se tornou um pouco complicada, porque para ser santo inicialmente foi obra de Cristo, eu não precisei fazer nada, mas agora eu preciso cooperar com Cristo e as coisas do mundo nos assediam de uma tal forma que fica complicado de nós vivemos em santidade, agora pesou um pouco mais, mas nós precisamos lembrar que Cristo não nos deixou órfãos. Quando Ele foi para o Pai, Ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro Consolador. Ou seja, quando Jesus estava falando de enviar outro Consolador, Ele estava falando de enviar uma pessoa como Ele, com a mesma capacidade, com o mesmo poder, com o mesmo conhecimento, com o mesmo contato com o Pai que Ele tinha. E essa pessoa veio para morar em mim e em você. E lá em Gálatas fala que essa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, ela produz fruto nas nossas vidas. E o ponto, a chave fundamental para que eu e você possamos viver essa santificação progressiva, é essa obra, é um dos pontos do fruto do Espírito, chamado domínio próprio, que vai te ajudar, que vai me ajudar a viver uma vida de santidade progressiva. E qual é a maneira que essa vida de santidade progressiva deve ser? Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus. Olha quanta coisa Paulo enumera aqui, e quantas coisas que passam desapercebidos. Maledicência, você está lá no trânsito, apressado, e de repente vem alguém te atrapalhando no trânsito, você fala, o infeliz, e você começa a falar, meu Deus, quem já falou isso? Não posso levantar o pé, senão eu caio. Sim ou não? É verdade ou não é? Quantas vezes você entende que a santificação é um processo? Você vê, maledicência, você está ali e está num aperto e acontece alguma coisa e é sempre na hora que você não tem recursos que o carro quebra, a moto estraga, a geladeira queima, a máquina, acontece algum problema e você já não tem dinheiro e precisa de dinheiro para arrumar alguma coisa de necessidade. E aí você fala, Deus, Senhor, lembra do Egito, né? Porque nos trouxe para esse deserto. Lá no Egito eu tinha peixe, cebolas e alhos. Né? Não é verdade? Eu sei que você não cita o Egito, mas você reclama contra Deus por causa de uma situação adversa a qual você enfrenta. E
Se o Espírito de Deus não trabalhar na minha e na sua vida, nós não teremos força ou capacitação para mudarmos isso. E são coisas pequenas e sutis do nosso dia a dia, que fere a nossa santidade diante de Deus, que fere a nossa vida de santificação, que entristece o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sabe, outro dia eu estava em um determinado local e veio uma pessoa que tem o título de pastor, estava minha filha junto, e aquela pessoa começou a conversar, e emocionado, empolgado, e dali um pouquinho soltou 5, 6 palavrões. Minha filha olhou para mim, olhou para ele, ficou quieta. E depois nós saímos e falou: papai, ele não falou que era pastor, mas ele falou a palavra essa, ela só cita a primeira letra, né? Fala: eu não posso falar porque eu sou crente. Ela diz assim: eu não posso falar porque... Mas ele disse que é pastor e falou, papai. Eu falei: pois é, minha filha. Nós precisamos olhar para isso e entender e aprender que nós não devemos praticar, porque você está olhando o quão feio é fazer isso, né? Então, se nós somos crentes, vamos controlar a nossa língua e vamos evitar de falar isso. Mas quantas vezes saem? Quantas vezes nós nem percebemos, está tão comum, está tão no automático, está tão, sabe? Você está tão acostumado com aquilo, você vive num ambiente que todo mundo fala, que todo mundo solta ali, e quando você está num ambiente que é contrário àquilo, no meio de um povo santo, sem querer, você solta o que os outros lá do pecado soltam. E é o que Paulo está falando aqui, sobre a maledicência, sobre as palavras torpes da vossa boca, coisas que não devem estar na nossa boca. Ou seja, nós estamos ainda dentro de um processo, sendo forjados por Deus, para sermos preparados, para nos encontrarmos com Ele. Ele, Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, lá em Apocalipse, vai dizer que Ele tomou consigo a chave da morte e do inferno. Ou seja, quem tem o domínio para determinar a vida ou a morte de alguém é Jesus, ninguém mais, porque o domínio, a chave, o poder, o controle, Ele tomou, está na mão dEle. Está na mão dEle. Enquanto nós estamos nessa caminhada, nessa vida, Deus está nos dando oportunidades para sermos santificados, para chegarmos à estatura, como Paulo vai dizer aqui, né? O versículo de número 10, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, para sermos parecidos com Cristo, para podermos entrar nos céus e morarmos com Ele, porque lá no céu só entra santo, lá no céu não entra o pecado, lá no céu é um lugar onde os santos habitarão. Então precisamos andar em santidade para vivermos lá, para irmos para lá, para desfrutarmos dessa vida. E o objetivo dessa caminhada é justamente isso, sermos preparados para vivermos e andarmos em santidade. Deus não nos tirou do mundo, embora não pertençamos mais a esse mundo. Pedro fala que somos peregrinos em meio à terra estranha. Nós já não somos mais cidadãos deste mundo. Nós fomos comprados por Cristo e pertencemos a Cristo. Somos do reino celestial. Não somos cidadãos, sabe, brasileiros ou qualquer outra nacionalidade. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, representantes de Deus aqui na terra. Estamos peregrinando nessa terra como estrangeiros. Nosso lar é o céu, mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos aqui recebendo a oportunidade de sermos transformados, de sermos forjados, de sermos moldados para vivermos uma vida agradável a Deus, para podermos habitar e passar a eternidade junto dele lá nos céus. E esse é o processo que Cristo tem para nós. E Ele nos deu o seu Espírito justamente para que nós tenhamos a capacidade de vencermos essas situações. Sabe, foi falado sobre o pecado que você tem um certo carinho, um certo apreço por ele. Quando você não consegue vencer algo e você luta e nunca vence. Se você começar a orar e pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus, Ele virá em seu favor e te capacitará a vencer isso. Porque não é pela minha e pela sua força. Embora eu vou ser um cooperador da obra que Deus está fazendo na minha vida, como eu vou cooperar? Eu não vou procurar a tentação.
A Bíblia fala para fugir da aparência do mal. A Bíblia fala para resistir o diabo. Depois, se chegar a Deus, eu posso resistir ao diabo. Mas quantas tentações e as ciladas, ele diz, fugir da aparência do mal. Não é nem o mal, a aparência. Se o mal está lá na esquina, você olha, aparentou ser mal, você não vai ver para ver se é mal. Você dá a volta e passa longe daquilo. Isso é cooperar com a obra de Deus na minha e na sua vida. Se é algo que contamina o meu interior, que eu coloco diante dos meus olhos, que está me causando contaminação, o que eu devo fazer? Tirar diante dos meus olhos. Se é algo que eu ouço que está causando contaminação, o que eu preciso fazer? Deixar de ouvir, para cooperar com a obra que Cristo começou na minha vida, pois aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Ele vai completar, ele vai terminar. É uma obra que está sendo realizado. Porque a hora que nós estivermos na estatura de varão perfeito, nós não vamos ficar mais aqui. Lembra da história de Enoque? Enoque andou com Deus. Ele foi no processo de santificação, chegou um tempo que ele esqueceu da sua casa e foi parar na eternidade com Deus. Enoque não morreu, foi levado aos céus. Andou tanto com Deus, em uma vida de santidade com Deus, que ele foi tirado dessa terra, para não ser contaminado novamente. Então eu e você somos chamados para ser santos, para entrarmos nesse caminho e vivemos essa caminhada de uma forma a sermos santificados gradativamente, dia após dia, porque com isso, como a Bíblia nos diz que nós somos a luz desse mundo, com isso a luz de Deus cada dia mais vai brilhar em nossas vidas, dissipando as trevas daqueles que estão à nossa volta. O mundo, ele está como espectadores olhando para mim e para você, para ver a revelação da glória de Deus na minha e na sua vida. Quando que vai haver a revelação da glória de Deus na minha e na sua vida? É no processo de santificação. Quanto mais me santifico, mais me aproximo de Deus, mais da glória de Deus eu absorvo. Lembra de Moisés? Moisés subiu no monte, passou 40 dias, desceu, subiu novamente, mais 40 dias, 80 dias no monte. Quando ele desceu, ninguém conseguiu olhar para o rosto do homem. Tiveram que encobrir o rosto dele, porque ele teve tanto contato com a glória de Deus, que impregnou no seu rosto. O rosto dele brilhava. Da mesma forma, somos nós. A glória de Deus vai penetrando as nossas vidas e vai acendendo cada vez mais o luzeiro de Cristo em nós, para dissipar as trevas que estão à nossa volta. E quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais nós vamos perceber em nós a necessidade desse processo de santificação, porque Ele é luz, Ele é luz. E quando a luz de Cristo ela chega em determinado lugar ou na vida de alguém, tudo aquilo que estiver fora de ordem ou fora de lugar vai se tornar visível. Imagine esse ambiente todo fechado, sabe, as luzes apagadas, e aí passa aí meses todo fechado. Quando alguém chegar e abrir a porta sem acender as luzes, ele vai perceber alguma sujeira, alguma teia de aranha. Quando passa, sente, não vê, mas sente, sabe, alguma coisinha que vai haver ali. Mas se ele começar a abrir as portas e a luz começar a entrar, aí sim ele vai ver a real situação. Aí até a poeirinha que estava lá debaixo do pé da cadeira, ele vai conseguir perceber quando a luz acender. Assim é na minha e na sua vida, quando Cristo entra. A luz de Deus vai brilhando, 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 até fazer dia perfeito na minha e na sua vida, e as sujeiras e os erros vão sendo expostos. Para quê? Para sermos levados à santificação. O propósito de Deus não é expor o seu erro e mostrar para o mundo o quão errado você é. O propósito de Deus, ao brilhar a luz na minha e na sua vida, é para que mostre para nós a necessidade que nós temos dele, para podermos habitar com ele na eternidade. Porque lá, o processo final da santificação é algo que não vai haver mais necessidade de purificação. É algo que já vai estar completo. É só gozarmos da alegria, da presença de Deus. É só gozarmos da paz. Sabe, a Bíblia fala que lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro. Sabe aquela conta que você paga todo mês? Quando você subir, você não vai precisar pagar mais. Deixa a conta aqui para a terra, abandona esse trem para cá, né? Aquele problema que todo mês bate a sua porta, não vai bater mais, porque você estará com Ele na eternidade. Lá haverá alegria, paz e regozijo na presença de Deus. Aqueles que sofrem com enfermidades aqui na terra e são acometidos mês após mês, sabe, esse período agora, vem aquelas gripe, aquelas tosses. Até estava falando para o pastor Hernani,
Esses dias atrás, a gripe bateu lá na porta de casa, minha filha começou a ficar gripada e melhorou, glória a Deus. Aí ela me atacou, aí eu fiquei ruim, fiquei uns dias ruim e tal, melhorei, glória a Deus, estou bem agora. Dali uns dias, minha filha, minha esposa, e quando eu vejo, voltou em mim, falei, uai, que negócio é esse? Tem um vizinho do lado, tem um vizinho da frente, sabe, tem um monte de gente aí, por que eu de novo, né? Por que eu de novo? Acometido novamente. Vamos chegar na eternidade, isso não vai acontecer mais. O corpo glorificado é o processo final da santificação. O processo que nós passamos aqui, embora às vezes seja algo que seja doloroso, que seja pesaroso, mas é algo que vai nos trazer uma recompensa indizível, que ninguém ou nada nesse mundo pode te dar, em troca daquilo que você vai receber na eternidade com Deus. E quando nós vivemos esse processo de santificação, nós passamos a desfrutar mais do céu aqui na terra. Você passa a desfrutar mais dessa intimidade, desse relacionamento, dessa comunhão com Deus, e você passa a desfrutar das gloriosas promessas de Deus, que pertence a mim e a você, aqui para esse mundo, porque a Bíblia fala que Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, e há um depósito para mim e para você, de tudo aquilo que você precisa hoje e daquilo que você vai precisar no futuro. Há um depósito nas regiões celestiais para mim e para você. E quando nós nos dedicamos ao processo de santificação, nós passamos a acessar esse depósito nas regiões celestiais e passamos a tomar posse daquilo que é a bênção de Deus para o tempo presente aqui nessa terra. Ou seja, Cristo não colocou algo para fazermos sem nos dar as diretrizes e as ferramentas necessárias para conseguirmos fazer. Da mesma forma como lá no início, Ele fez tudo por mim e por você, nesse processo da caminhada, Ele já fez algo para que você possa viver, para que você possa desfrutar dessa vida próxima com Deus, dessa vida de santidade, dessa vida de relacionamento, uma vida santa, pura, diante de Deus. E o fundamento principal, a chave principal, é o domínio próprio, é a capacidade que o Espírito de Deus produz na minha e na sua vida, de dominar-se. Sabe, você foi chamado por Deus para governar. Paulo fala aos Efésios que nós somos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Quando aceitamos a Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. O que Cristo faz assentado nas regiões celestiais? Quando você vê lá em Apocalipse a descrição a respeito de Jesus, você vai ouvir falar que Ele está reinando, governando. Muita gente lê o Apocalipse e fala, meu Deus, o que é isso? Ai, que medo. Não, o Apocalipse está mostrando a vitória que Cristo já conquistou por nós. Ele governa, Ele reina, Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o poder, e todo mal, por maior que pareça, por mais gigante que seja, que se levante, Cristo já venceu. Ele já venceu, e Ele nos colocou, quando aceitamos a Ele, em uma posição vitoriosa como a dele. Ou seja, nós estamos em uma posição de reinarmos. Por isso Pedro fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Somos geração eleita, sacerdócio real, alguém da realeza, alguém que foi colocado para reinar. Reinar sobre o quê? Reinar sobre o pecado, reinar sobre as coisas do mundo, para viver a vida de santidade em Cristo. João fala que Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo já declarou essa liberdade sobre nós. Cristo já nos tornou livre. Cristo, Ele já fez essa obra por nós. Então nós não precisamos mais estar sujeito a nada. Nada nesse mundo pode nos dominar. Nada. Cristo nos deu a liberdade. Somos livres por meio de Cristo Jesus. Livre de qualquer coisa. Nada pode ter domínio sobre a sua vida. Mas para você desfrutar dessa liberdade, você precisa ceder à vontade de Deus. Você precisa, como bom cooperador da obra de Deus, dar liberdade para o Espírito agir na sua vida. Você precisa inclinar o seu coração para dar ouvido à voz de Deus e seguir a sua direção, seguir a orientação que Deus dá à sua vida. Paulo, falando aos 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo, aquele que
teve revelações até do terceiros céus. O homem que escreveu mais cartas do Novo Testamento, exortando a igreja, como o pastor Carlos Rocha comentou aqui, aqueles que escreveu a carta aos Romanos, que é a espinha dorsal doutrinária da igreja. Ele está falando, eu esmurro meu corpo. É literal? Não. Ele está falando de não ceder à sua vontade. Paulo diz, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Paulo está falando da sua natureza carnal. Embora nós somos uma nova criatura, mas nós habitamos ainda na carne velha. Nós habitamos ainda no corpo, aonde habita ainda o pecado. O nosso coração ainda tende a inclinar-se para o pecado. Paulo, escrevendo em outra passagem, ele diz que a carne e o espírito estão em constante batalha. O que vai vencer? É o que é mais forte. Você quer viver uma vida de santificação? Fortaleça o seu espírito, porque o seu espírito vai te dar ferramentas para você poder viver uma vida de santidade na presença de Deus, para você se apartar do mal e abandonar o pecado. Como fortalecer o seu espírito? Eu quero deixar para finalizar aqui 3 pontos fundamentais para que o seu espírito seja fortalecido. O primeiro ponto deles, oração. Se você não viver uma vida de oração, constante oração, algo progressivo, não é você estabelecer uma meta, eu vou passar a orar 1 hora e estagnar, não. Se você já ora 1 hora, passa a orar mais. A Bíblia fala para orarmos sem cessar, ou seja, não é uma questão de tempo, é uma questão de estilo de vida. Oração para o crente é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Você apresentar tudo a Deus em oração, em todo o tempo. Jesus falou na oração nominada, a oração do Pai Nosso, ele ensina, livra-nos do mal. É assim, não é? Na oração do Pai Nosso tem uma parte que ele diz, e livra-nos do mal. Ou seja, a oração ela é poderosa para te ajudar a sair das suas tentações e das suas fragilidades. Segunda chave para você melhorar a sua vida espiritual, para você treinar o seu espírito, leitura e meditação da palavra de Deus. Foi a orientação de Deus para Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Quanto tempo você tem dedicado para conhecer as Escrituras? João começa falando que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E aqui está o verbo, Jesus é a palavra, aqui você encontra Jesus. Se você buscar de todo o seu coração, você encontrará. Se você buscar conhecer as Escrituras, você vai achar as saídas para a sua vida. Você vai encontrar as respostas e os caminhos. Você vai encontrar as diretrizes da qual você precisa. Você vai encontrar a revelação de Deus para a sua vida. Ore, leia a Bíblia, mas tem algo ainda que você precisa fazer. Porque você está fortalecendo o espírito, orando e lendo a Bíblia. Mas e se sua carne ainda estiver forte? Você vai ter que batalhar mais para fortalecer o espírito, enquanto a sua carne ainda está forte. Então você precisa quebrar a carne. Como eu quebro a carne? Jejum. Você jejua, você quebra a sua carne, você enfraquece a sua carne. E tudo isso não são coisas que vão gerar mérito para mim e para você. Não é porque eu orei, é porque eu jejuei, não é por causa disso. Tudo isso vai te tornar sensível à presença de Deus. E na presença de Deus, você vai ter temor de Deus e vai viver uma vida de santidade. Essas são as ferramentas que Deus nos deixou para andarmos em uma vida de santificação progressiva, para desfrutarmos da vida eterna com Ele, onde todos os santos habitarão um dia. E eu espero ver você lá. Amém.